Olá, seja muito bem-vindo a Teleaulas. Estamos começando com uma série de resolução das questões do exame de admissão de Química do Instituto Superior de Ciência de Saúde, ICISA, do ano de 2019. E nesta aula vamos começar resolvendo a questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte: indique a alternativa falsa. Antes de nós começarmos a ler estas alternativas, esta questão número 1 está relacionada com substâncias e misturas. Então, há uma necessidade de você ter conhecimentos básicos sobre substâncias e misturas. Com isso, você pode assistir a aula onde eu explico sobre substâncias e misturas, só assim é que poderá responder esta questão sem problemas. Então, a questão número 1 diz o seguinte: indique a alternativa falsa. Alternativa A: a água, o açúcar e o sal dissolvidos constituem um sistema monofásico. Então, se nós temos esta mistura de água, açúcar e sal, o que é que teremos? Uma mistura homogênea, ou aquela que apresenta uma fase, ou uma mistura heterogênea, aquela que apresenta duas ou mais fases. Então, se nós temos água e açúcar, nós sabemos que o açúcar desaparece na água, ou o açúcar dissolve-se na água. É o mesmo que o sal também dissolve-se na água. Então, se nós misturarmos aí água, açúcar e o sal e o açúcar serão dissolvidos na água, ou seja, irão desaparecer. Nós não iremos conseguir observar onde é que está o sal, onde é que está o açúcar. Apenas iremos conseguir observar aquela água. Logo, nós iremos observar apenas uma fase. Ou seja, este sistema que vai conter água, açúcar e sal terá um sistema monofásico. Um sistema monofásico é um sistema que apresenta apenas uma fase. A palavra mono significa Se fosse duas fases, seria difásica. Se fosse três fases, seria trifásica. Se fosse quatro, seria tetrafásica. Então, nós temos aqui monofásico, que indica-nos que o sistema apresenta uma fase, o que é verdade. Nesta mistura de água, açúcar e sal, nós teremos apenas uma fase. Então, a alternativa A é verdadeira, não é falsa. A questão está a pedir a alternativa falsa. Então, vamos analisar a alternativa B. A alternativa B está a dizer uma amostra que apresenta ponto de fusão constante corresponde a uma substância pura. Nós lá na aula definimos que uma substância pura é todo material que apresenta propriedades químicas constantes, Propriedade química constante e com propriedades físicas que não alteram em determinada temperatura e pressão. Esta definição que nós demos lá na aula a falarmos sobre substância pura. Então, aqui está a dizer que uma amostra que apresenta ponto de fusão constante corresponde a uma substância pura. Fusão é uma propriedade física, É uma propriedade física. E nós dissemos que quando uma propriedade física, como ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, se estas propriedades físicas não alteram, em determinada temperatura e pressão, então esta substância iremos considerar como sendo uma substância pura. Mas existe uma exceção. Existe uma exceção. O que não é substância pura, nós sabemos que é mistura. Então, existem algumas misturas, que apresentam ponto de fusão constante. Que apresentam ponto de fusão constante em determinada temperatura. Então, isso quer dizer que se uma amostra que apresenta ponto de fusão constante pode não corresponder também a uma substância pura, pode corresponder uma mistura. E este tipo de mistura nós chamamos de mistura eutética.
uma mistura eutética. Então, uma mistura eutética é uma mistura que apresenta um ponto de fusão constante. Que apresenta um ponto de fusão constante, mas com um ponto de ebulição variável. Ou seja, este tipo de mistura comporta-se como se fosse uma substância pura no seu processo de fusão. Um exemplo concreto que nós devemos dar aí é o bronze, né? Nós conhecemos bronze. Bronze é uma mistura metálica. Bronze é uma mistura de cobre e estanho. Bronze é uma mistura de cobre e estanho. Então, se eu tenho bronze, que é mistura de cobre e estanho, que são substâncias metálicas, eu, ao submeter este bronze no forno, né? Ao submeter este bronze no forno, onde este cobre apresenta um ponto de fusão de 1085 graus Celsius, né? 1085 é o ponto de fusão em que o cobre começa a sair do estado sólido para líquido, ou começa a derreter, ou começa a fundir. E para o estanho é 232 graus Celsius. Este é o ponto em que o estanho começa a fundir também, começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Então, imaginemos que eu levo o bronze e coloco num forno onde a temperatura é maior que 1085 graus Celsius. O que é que eu irei esperar? Se o forno começa a aquecer e chega nesta temperatura de 232 graus Celsius, eu teria a fusão do estanho, né? O estanho iria começar a sair da liga, iria começar a se separar do cobre, uma vez que ele derrete quando chega a esta temperatura, né? E o cobre derrete quando chega a esta temperatura. O que eu teria é a separação do cobre e do estanho. Mas não é o que se verifica. Verifica-se que o bronze possui uma temperatura de fusão constante, que é também de 232 graus Celsius. Esta aqui é a temperatura de fusão desta mistura de bronze. Isso quer dizer que o bronze, né? O bronze comporta-se como se fosse uma substância pura neste processo de fusão dele, neste processo de fusão. Então, nem toda amostra que apresenta ponto de fusão constante necessariamente é uma substância pura. Não, também podemos ter uma mistura. Podemos ter uma mistura, nós já demos aqui este exemplo de bronze. Temos também, né, outra mistura que é chamada de mistura azeotrópica, né? Onde o ponto de ebulição é constante e o ponto de fusão é variável, né? Mas esse não é o nosso caso. Apenas queríamos mostrar neste caso da fusão. Então, com toda esta analogia, nós podemos concluir que a alternativa B, né, é falsa. A alternativa B não é verdadeira. Então, a alternativa que eu devo marcar é B, né? Em questões de exame da admissão. Uma vez que eu tenho muitas questões, eu poderia marcar a alternativa B e deixar de analisar as outras. Uma vez que eu já encontrei a alternativa falsa que a questão está a precisar, eu posso deixar as outras alternativas e passar para a outra questão número 2, mas agora, como nós estamos a fazer um exame de admissão, devemos analisar as outras questões também e dizermos por que não são verdadeiras ou por que não são falsas. Então, a alternativa C está a dizer o ozônio é uma substância simples do elemento oxigênio, né? Nós lá na aula das substâncias e mistura nós estudamos a classificação de uma substância pura. Nós dissemos que existem substâncias simples, né? E existem substâncias compostas, né? E dissemos que substâncias simples são aquelas substâncias que
na sua composição, apresentam um único tipo de elemento químico. Então, o ozônio, que nós conhecemos que a fórmula química do ozônio é O3, não é? Que é o ozônio, vai ser uma substância simples, uma vez que ela apresenta apenas um único tipo de elemento químico, que é oxigênio. Nós não temos outro tipo de elemento aqui que não seja apenas oxigênio. Então, é uma substância simples. É uma substância simples, aquela que nós chamamos de triatômicas, aquela que apresenta 3 átomos. Então, a nossa alternativa C é verdadeira, não é falsa. A questão está a pedir alternativa falsa. Vamos para a alternativa D, né? A alternativa D diz o granito constitui um sistema heterogêneo, pois apresenta 3 fases, né? É verdade, o granito, né? Uma pedra, nós podemos chamar de granito. Então, uma pedra não apresenta um aspecto uniforme, né? Existe aí algumas desigualdades na sua composição. Logo, será um sistema heterogêneo ou uma mistura heterogênea. E ainda mais dizem, pois apresenta 3 fases, né? É claro que um sistema ou uma mistura que vai apresentar 3 fases, nós iremos chamar de um sistema heterogêneo ou uma mistura heterogênea. Então, a alternativa D também constitui verdadeira. Alternativa C verdadeira, alternativa D verdadeira. Lembrar que a questão está a pedir alternativa falsa. Vamos para a alternativa E. A alternativa E está a dizer água mineral filtrada sem gás é uma mistura homogênea. Nós conhecemos o que é água mineral. A água mineral é uma mistura, ou seja, não é uma substância pura. Muitos de nós pensamos que a água que bebemos, aquela água mineral, é uma substância pura, mas na verdade é uma mistura, pois lá contém alguns minerais, magnésio, cálcio e outros minerais. Então, no seu tratamento são adicionados esses compostos, constituindo assim uma mistura de água mineral. Então, se eu observo uma mistura da água mineral, ou se eu observo água mineral, irei observar apenas uma e única fase. Não sei se vocês conseguem identificar onde é que está a fase do magnésio, onde é que está a fase do cálcio. O que você consegue observar é apenas água. Ou seja, você consegue observar apenas uma fase, uma e única fase. E toda mistura que apresenta uma e única fase, nós chamamos de mistura homogênea. Então é isso. Aqui simplesmente nós precisamos de saber conhecimentos básicos de substância e mistura. Substância e mistura. O resto é nós praticarmos, procurarmos exercícios e tentarmos resolver. Só assim é que iremos ficar familiarizados com estas questões que envolvem misturas, que envolvem substâncias e misturas. A questão número 2 diz o seguinte: as propriedades específicas são fundamentais para a identificação das substâncias, pois são características de cada substância. Identifique a alternativa que apresenta apenas propriedades específicas das substâncias. Então, esta questão simplesmente está a nos pedir para nós identificarmos a alternativa que apresenta uma propriedade específica apenas, ou seja, que apresenta propriedades específicas das substâncias ou da matéria. Então, para nós respondermos esta questão, precisamos de ter conhecimentos básicos sobre as propriedades físicas e químicas da matéria. Então, assista a aula onde eu explico sobre este assunto de propriedades físicas e químicas da matéria. Só assim é que poderá responder esta questão
sem problemas. Então, nesta questão, se nós observarmos bem nas alternativas, nós temos algumas alternativas que têm algumas propriedades específicas e propriedades gerais. Então, aqui nós precisamos de diferenciar estas propriedades específicas e propriedades gerais. Então, o que pode ser uma propriedade geral? Já que nós já falamos sobre as propriedades específicas. Aquela propriedade específica apenas para aquela substância. Por exemplo, a cor é uma propriedade específica, pois nós temos algumas substâncias de cor branca e temos algumas substâncias de cor preta. Então, a cor seria aqui uma substância específica, pois é uma propriedade, é uma característica que identifica aquela substância apenas. Então, nós temos também as propriedades gerais, as propriedades que abrangem todas as substâncias, sem exceção de nenhuma substância. Então, o básico aqui é sabermos como diferenciarmos uma propriedade específica e geral da matéria. Nós podemos dar um exemplo. Nós, seres humanos, temos algumas características gerais, não é? E temos algumas características específicas, não é? Algumas características específicas nós podemos dar aí, por exemplo, a altura, não é? Nós sabemos que existem algumas pessoas altas e existem algumas pessoas baixinhas. Então, a altura seria uma característica específica, pois esta característica identifica apenas aquela pessoa. E temos uma característica geral, não é? Que podemos dar aí o exemplo de respiração. Todos os seres humanos respiram. Não há nenhum ser humano que não respira. A respiração aqui seria uma característica geral que abrange todos os seres humanos. Então, as substâncias também apresentam algumas propriedades gerais, algumas propriedades que abrangem para todas as substâncias. Então, nós precisamos de conhecer estas propriedades gerais da matéria. E eu vou dar aqui uma lista das 8 propriedades mais conhecidas, né, da matéria. Nós já temos aqui a lista das propriedades gerais da matéria. Então vamos começar a entender de uma forma rápida o que uma dessas propriedades significa. Primeiro temos a inércia. A inércia, nós já vimos esta palavra muitas vezes na física, quando nós estamos a falar do movimento dos corpos. A inércia é uma propriedade geral da substância ou da matéria, em que uma substância tende a conservar o seu estado de movimento. Na inércia nós temos a conservação de movimento, ou seja, todas as substâncias têm esta propriedade de conservar o seu movimento ou o seu repouso. Por exemplo, se eu tenho este marcador, né, e deixo em repouso, este marcador vai continuar estando em repouso, né, até que uma força externa, né, que é a minha mão, atrapalhe o seu estado de repouso. Então, a inércia é uma propriedade que se aplica para todas as substâncias. Depois nós temos aqui massa. Massa também é uma propriedade geral da matéria ou da substância. Toda substância deve apresentar massa. Inclusive, nós na definição da matéria dissemos que a matéria é tudo aquilo que existe na natureza que tem massa, né, e ocupa lugar no espaço. Então, toda matéria ou substância deve ter massa. Então, massa é uma propriedade geral, né, que abrange para todas as substâncias. Depois temos aqui extensão. Extensão também é uma propriedade geral da matéria que está relacionada com a substância ocupar um certo espaço ou ocupar um certo volume. Toda substância que tem massa deve ocupar obrigatoriamente um certo espaço. Então, esta é uma propriedade geral que abrange para todas
as substâncias. Depois temos aqui esta quarta propriedade que se chama impenetrabilidade. A impenetrabilidade também é uma propriedade geral que diz que duas substâncias não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se eu tenho este marcador neste lugar, eu não posso colocar este outro marcador exatamente neste mesmo espaço em que se encontra este outro marcador. Então, duas substâncias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Depois nós temos aí a compressibilidade. A compressibilidade também é uma propriedade geral da matéria que diz que sempre que a substância sofre uma compressão, ele diminui ou aumenta de volume. Toda substância é capaz de sofrer uma compressão. Principalmente nós temos aí as substâncias gasosas sofrem uma compressão com facilidade. Depois temos as substâncias líquidas também que sofrem mais ou menos a compressão. E temos as substâncias sólidas que sofrem menos compressão. Então, quando uma substância sofre uma compressão, diminui ou pode aumentar o seu volume, nós chamamos de compressibilidade. Depois temos aqui a elasticidade. Elasticidade também é uma propriedade física que abrange para todas as substâncias. Esta propriedade diz que se uma substância sofre uma compressão, uma compressão ou extensão, esta substância diminui ou aumenta do seu volume. Mas quando esta substância aumenta do seu volume, tende a regressar naquele seu volume inicial. Ou quando uma substância é estendida, a substância também tende a voltar naquele seu estado inicial. Podemos dar aí, por exemplo, uma mola. Uma mola é uma das substâncias que podemos perceber melhor esta propriedade de elasticidade. Nós, quando esticamos uma mola, estendemos a mola, depois que deixamos, a mola tende a voltar no seu estado inicial. É o mesmo que quando nós comprimimos a mola e deixamos, a mola também tende a voltar no seu estado inicial. Então, toda substância apresenta esta propriedade de elasticidade. Depois temos aqui a divisibilidade. A divisibilidade também é uma propriedade geral que diz que uma substância pode ser dividida em porções menores. Toda substância que nós conhecemos, nós podemos dividir, seja uma substância gasosa, líquida ou sólida, nós podemos dividir em porções. Então, a divisibilidade é uma propriedade geral da substância. Depois temos aqui a descontinuidade. A descontinuidade tem a ver com existir espaços vazios da substância. Por exemplo, quando nós observamos um vidro, que é uma substância bem lisa, nós pensamos que o vidro é totalmente liso, mas se nós observarmos aquele vidro num instrumento adequado, num microscópio, por exemplo, nós vamos observar espaços vazios no vidro. Então, esta propriedade em que uma substância apresentar sempre espaços vazios, nós chamamos de descontinuidade, que é uma propriedade que abrange para todas as substâncias. Então, nós já demos aqui o básico das propriedades gerais da matéria. Sendo assim, nós podemos responder a nossa questão sem problemas. Então, nós temos aqui a alternativa A, lembrar que a questão está a pedir para nós identificarmos as propriedades específicas apenas, não gerais. Estas aqui são gerais e as específicas nós já falamos no outro vídeo que você pode assistir agora só para responder esta questão sem problemas. Então, na alternativa A, nós temos aí densidade e solubilidade. Estas propriedades são específicas. Nós já falamos lá nas propriedades físicas e químicas da matéria, Então, a densidade e solubilidade são propriedades específicas, são propriedades que identificam apenas uma certa
substância. A densidade, por exemplo, né? Nós temos algumas substâncias mais densas e temos algumas substâncias menos densas. A solubilidade também, temos algumas substâncias que são solúveis noutras substâncias e temos algumas substâncias que não são solúveis noutras substâncias. Então, estas propriedades são específicas. Então, nós poderíamos aqui marcar a nossa alternativa correta, alternativa A, como sendo a nossa alternativa correta. No exame, nós poderíamos marcar e pararmos por aqui e saltarmos para a outra questão, já que temos ainda mais questões por resolver. Mas agora, como nós estamos a resolver uma questão ou nós estamos perante um exame, vamos analisar também as outras alternativas para concluirmos, na verdade, que esta alternativa A é a nossa alternativa correta. Então, a alternativa B diz dureza e divisibilidade. Dureza, sim, é uma propriedade específica, não é? Existem substâncias duras e não duras. E a divisibilidade é uma propriedade geral. Nós já falamos aqui da divisibilidade, é uma propriedade geral. Então, a alternativa B não é a alternativa correta. Depois temos aqui a alternativa C, que diz compressibilidade e ductibilidade. A compressibilidade, nós já falamos aqui, é uma propriedade geral. Então, não pode ser uma propriedade específica. Logo, a alternativa C não pode ser verdade. Depois temos aqui a alternativa D, ponto de fusão e extensão. Ponto de fusão, sim, é uma propriedade específica, mas extensão não é uma propriedade específica. É uma propriedade geral. Nós já falamos aqui da extensão. Então, concluindo, a nossa alternativa certa é a alternativa A. Aqui simplesmente nós precisamos de diferenciar o que é uma propriedade específica e o que é uma propriedade geral da substância ou da matéria. A questão número 3 deste exame de admissão diz o seguinte: em relação aos sistemas e os métodos de separação dos seus componentes, todas as opções estão incorretas, excepto... Então, esta questão, nós temos aí nas alternativas, né, alguns sistemas, algumas misturas e os seus métodos de separação. Para nós respondermos esta questão, precisamos de identificar um sistema ou uma mistura, né, e indicarmos qual é o tipo de método de separação de mistura adequado para separar os seus componentes. Se eu tenho um sistema de água e sal ou uma mistura de água e sal, como é que eu posso separar água e sal? Então, nós precisamos de ter conhecimentos básicos sobre esta aula. Você pode assistir o vídeo onde eu explico sobre esta matéria de métodos de separação de mistura. Só assim é que irá resolver esta questão sem problemas. Então, a alternativa A, eu tenho água e óleo. Alternativa A, eu tenho água e óleo. Então, qual é o seu método adequado para separar esses componentes, né, deste sistema de água e óleo? Esta mistura, água e óleo, é uma mistura heterogênea, né? É uma mistura heterogênea. Então, numa mistura heterogênea de líquidos, não é? Porque água e óleo são líquidos, eu tenho aqui um sistema ou uma mistura de líquidos. O método adequado é a decantação. Então, a nossa alternativa está a dizer que nós devemos usar a cristalização fracionada, né? A cristalização fracionada não pode ser verdade. O método da cristalização nós usamos para separar componentes de uma mistura homogênea, não heterogênea, onde um dos componentes nós evaporamos e ficamos lá com um dos componentes cristalizado, transformado em sólido. Então, nesta mistura de água e óleo, não temos a possibilidade de nós usarmos a cristalização. Não temos
a possibilidade de nós evaporarmos aqui, por exemplo, a água e ficarmos com óleo cristalizado. Pois também a cristalização nós devemos ter aí um componente sólido e outro componente líquido. Então, a cristalização não pode ser aplicável para esta alternativa A. Na alternativa B, nós temos álcool hidratado. Alternativa B, nós temos álcool hidratado. Então, num sistema de álcool hidratado, né, uma coisa hidratada é uma coisa que contém água. Né? Nós quando dizemos que o nosso cabelo está hidratado é porque nós sentimos alguma quantidade de água, é porque o nosso cabelo está molhado. Álcool hidratado é porque nós temos uma mistura de álcool e água. E esta mistura de álcool e água forma uma mistura homogênea. Se nós termos aí uma mistura de álcool e água, teremos uma mistura homogênea. Então, a nossa alternativa está a dizer que devemos usar a decantação para separar esta mistura de álcool hidratado, o que não é verdade. A decantação nós usamos para separar misturas heterogêneas. Então, a decantação não pode ser aplicável para separar álcool hidratado. O único método adequado para nós separarmos aqui álcool hidratado seria a destilação fracionada, né? Na destilação fracionada, onde nós temos mistura de líquidos. Então, a decantação não pode ser aplicável para a alternativa B. Então, a alternativa A e B não podem ser verdadeiras. Atenção, a questão está a pedir para nós indicarmos a opção correta, pois está a dizer todas as opções estão incorretas, excepto, então, se todas as opções estão incorretas, então quer dizer que nós devemos identificar a opção correta. Então, a alternativa A está incorreta e B também está incorreta. Depois temos a alternativa C, onde nós temos solução de glicose em água. Nós temos aí o glicose em água. Então, este sistema de glicose em água é uma mistura homogênea ou heterogênea? E qual é o método que nós devemos usar para separar? Primeiro, glicose é açúcar. Então, eu tenho aqui uma mistura de açúcar e água. E nós sabemos que numa mistura de açúcar e água, nós temos aí uma mistura homogênea. Nós não conseguimos identificar onde é que está o açúcar, porque o açúcar fica dissolvido na água. Então, numa mistura de glicose em água, nós temos uma mistura homogênea. Então, a nossa alternativa está a dizer a solução de glicose em água, nós devemos usar a filtração, o que não é verdade, né? A filtração nós usamos quando temos um sólido e um líquido, ou um gás e um sólido. Então, a filtração não pode ser aplicável para nós separarmos açúcar e água, ou glicose e água. O único método que nós podemos usar para separar esta mistura é a cristalização. Nós podemos evaporar a água e ficarmos com o açúcar cristalizado, ou podemos usar a destilação simples. Então, a alternativa C não pode ser verdadeira. A alternativa D está a dizer petróleo e nós devemos usar a destilação fracionada. Então, nós sabemos que o petróleo é uma mistura, né? O petróleo é uma mistura. Nós temos lá querosene, temos lá óleo lubrificante, temos lá a gasolina. Então, petróleo é uma mistura destas substâncias. Então, qual é o método adequado para nós separarmos estes componentes, para nós separarmos querosene, para nós separarmos óleo lubrificante, para nós separarmos a gasolina do petróleo? Nós lá na separação das misturas dissemos que o único método que nós podemos usar para obter esses componentes do petróleo é usando um método que se chama destilação fracionada do petróleo. É usando este método que nós vamos conseguir obter esses componentes, usando uma coluna de fracionamento. Então, o petróleo é uma mistura em que nós podemos separar, não é, dos seus componentes através da destilação fracionada. Sendo assim, a nossa alternativa D é a nossa alternativa
correta, ou seja, as outras alternativas são incorretas, excepto a alternativa D. No exame nós poderíamos marcar a alternativa D como a nossa alternativa correta, mas como aqui nós estamos no exame, vamos analisar a alternativa E. A alternativa E, nós temos solução de cloreto de sódio em água. Se nós temos o cloreto de sódio, este aqui é o cloreto de sódio, o nosso sal da cozinha. Nós temos aí o sal dissolvido na água. Esta mistura é uma mistura homogênea primeiro. Então, se é uma mistura homogênea de um sólido e um líquido, o único método que devemos usar é a cristalização ou destilação simples. Então, a nossa alternativa está a dizer que nós devemos usar a decantação. A decantação nós usamos para separar misturas heterogêneas, não misturas homogêneas. A decantação não vai ser aplicável para esta mistura. Então, a alternativa E não está correta. A única alternativa correta aqui é a alternativa D. Então, é isso, caro estudante. Aqui simplesmente nós precisamos de saber o que é uma mistura homogênea heterogênea. Quais são os métodos que nós devemos usar para separar misturas homogêneas heterogêneas. Líquidos, líquido, líquido, gás, sólido, líquido, não é? Todos esses tipos de mistura. Então, há uma necessidade de nós sabermos aqui profundamente sobre estes métodos de separação de misturas. Você pode assistir o vídeo aí onde eu explico sobre estes métodos, não é? Caso tenha algumas dificuldades, não é, em identificar uma mistura e dizer qual é o método. Não só nós temos estes métodos, temos também outros métodos. Então, nessa aula você terá a oportunidade de saber ainda mais sobre esses outros métodos. A questão número 6 deste exame da admissão diz o seguinte: o cloreto de sódio, temos aí a fórmula do cloreto de sódio, representa papel importante na fisiologia da pessoa, pois atua como gerador do ácido clorídrico no estômago. Com relação ao elemento químico cloro, com número atômico Z igual a 17, né? O número de eletrões no subnível P é. Então, é para nós indicarmos o número de eletrões no subnível P deste elemento zinco com número atômico 17. Então, para nós respondermos esta questão, precisamos de saber fazer a distribuição eletrônica em subníveis de energia, usando o diagrama de Linus-Pauling. Então, se você não assistiu o vídeo onde eu explico como fazer a distribuição eletrônica, ou seja, a aula da distribuição eletrônica, pode assistir clicando na notificação que está aparecendo aí por cima ou acessando no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Nessa aula você vai aprender como fazer a distribuição eletrônica usando este diagrama de Linus-Pauling. Inclusive você vai aprender como construir este diagrama em menos de 30 segundos. Então é necessário que você assista essa aula para que você no exame da admissão possa construir este diagrama em menos de 30 segundos e poder te ajudar em resolver muitas questões. Aqui simplesmente vamos aplicar este diagrama de Linus-Pauling. E o que é que vamos fazer? Vamos fazer a distribuição eletrônica deste elemento cloro, não é? Com número atômico 17 que deram no nosso problema. Então nós temos aí o nosso elemento cloro. Então este aqui é o nosso elemento cloro com número atômico 17, como diz o nosso problema. Então, para nós descobrirmos o número de eletrões no subnível P, nós devemos fazer a distribuição eletrônica em subníveis de energia deste elemento cloro com número atômico 17. E lembrar que nós fazemos a distribuição eletrônica de eletrões, não do número atômico. Mas como este elemento cloro é neutro, né? E nós dissemos que um átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de eletrões, e dissemos que num átomo o número atômico é igual ao número de prótons, então este 17 podemos considerar como sendo o número de eletrões, não é? Porque este átomo cloro é neutro. Você pode também aí assistir a aula da estrutura atômica para perceber isso melhor. Então, aplicando aqui
o nosso diagrama, né? Nós teremos o que? Um S2, depois 2S2, e eu tenho que parar se eu atingir 17 eletrons. Então, eu terei um S2, né? No primeiro nível. Depois, no segundo nível, nós temos aí 8 eletrons. Então, terei aqui 2S2, né? 2P6. Já tenho até agora 10 eletrons, me faltam 7 eletrons, né? Nós dissemos que estes números aqui, 2, 2, 6, indicam os nossos eletrons. Então, o nosso nível 2, já temos aqui o número máximo de eletrons, que são 8. Depois vamos para o nível 3, 3S2, já tenho aqui 12 eletrons. Depois 3P6, já tenho aqui 18 eletrons, ultrapassei 17 eletrons, né? Veja, 2 mais 2, 4, né? Mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Então, eu tenho aqui 18, aqui 17. Tenho que ter 17 eletrons. Então, eu vou reduzir neste nível P para 5, uma vez que no nível P o número máximo, devemos perceber nessa parte, o número máximo é 6. Então eu posso colocar de 1 até 6 e não posso ultrapassar 6 para 7. Depois o passo a seguir é nós identificarmos o número de eletrons, né, no subnível P. Lembrar que nós temos aqui 2 subníveis P. Um subnível P que está no segundo nível e outro subnível P que está no terceiro nível. Então nós vamos juntar estes eletrons destes subníveis P que estão contidos nestes níveis. Então nós temos aqui este P e este P. Logo nós vamos somar os seus eletrons. Aqui temos 6, aqui temos 5, né? Então teremos 6 mais 5. E 6 mais 5 dá 11. Então nós temos aí 11 eletrons no subnível P. E temos a alternativa correta, alternativa D, né? Onde nós temos aí 11 eletrons. Aqui simplesmente nós precisamos de saber como fazer a dispersão eletrônica e identificar o número de eletrons. A questão número 7 deste exame de admissão diz o seguinte: considere um átomo X isótopo de um átomo Y e isóbaro de um átomo Z, acerca dos quais afirmamos que... Então nós temos aí algumas afirmações que estão baseadas com a afirmação acima. Então, para nós resolvermos esta questão, precisamos de saber quando é que se diz que dois átomos são isótopos, isótonos, isóbaros, isoeletrônicos. Então, eu recomendo que assista a aula onde eu explico sobre estas semelhanças na estrutura atômica. Só assim é que irá resolver esta questão sem problema. Agora vamos resolver a nossa questão. A nossa questão está a dizer: devemos considerar um átomo X. Um átomo X isótopo de um átomo Y. A questão está a dizer átomo X é isótopo de Y. Isótopo de Y. Estes dois átomos são isótopos X e Y. Se estes aqui são isótopos, é porque possuem o mesmo número atômico. Então aqui nós temos mesmo número atômico. Mesmo número atômico para estes átomos X e Y. E ainda está a dizer este átomo Y é isóbaro de um átomo Z. X é isóbaro de um átomo Z. Quando é que se diz que dois átomos são isóbaros? Quando possuem o mesmo número de massa. Aqui eles possuem mesmo número de massa. Então vamos verificar as nossas afirmações. A afirmação 1 está a dizer X e Y possuem o mesmo número atômico. É verdade. É verdade para a afirmação 1. Né? X e Y possuem o mesmo número atômico. Agora, para a afirmação 2. Para a afirmação 2 está a dizer
X e Y possuem o mesmo número de massa. X e Y não possuem o mesmo número de massa, porque eles são isótopos. Átomos isótopos apenas possuem o mesmo número atômico e diferem no número de massa. Então a afirmação 2 é falsa. Depois vamos para a afirmação 3. A afirmação 3 está a dizer Y e Z possuem o mesmo número de massa. Aqui nós devemos analisar com muito cuidado, porque está a dizer Y e Z. Então, vamos fazer a seguinte analogia. Se X é isótopo de Y, é porque eles possuem o mesmo número atômico. Ou seja, se X possuir aqui 5 como seu número atômico, né, também o Y irá possuir aqui 5 como o seu número atômico, porque eles são isótopos. Ainda está a dizer que X é isóbaro de Z. Então, este X é isóbaro de Z, quer dizer que o Z deve possuir o mesmo número de, porque são isóbaros. Então, se X aqui possuir 10 como o seu número de massa, também aqui o Z irá possuir 10 como o seu número de massa. Mas antes, devemos voltar aqui para o X e Y. X e Y, eles são isótopos, né? Possuem o mesmo número atômico. Se eles possuírem o mesmo número atômico, vão diferir no número de massa. Então aqui nós devemos ter um número de massa diferente. Podemos ter aqui, por exemplo, 15. Se X e Z são isóbaros, eles devem possuir número atômico diferente. Ou seja, se X aqui tem 5, o Z deve possuir outro número atômico. Por exemplo, vamos escolher aqui o 6. Então nós deduzimos estes números só para analisarmos. Então, a afirmação 3 está a dizer a Y e Z, né, possuem o mesmo número de massa. Né? Y e Z possuem o mesmo número de massa. Aqui temos 15, aqui temos 10. Né? São diferentes, então não possuem o mesmo número de massa. Logo, esta afirmação 3 é falsa. Né? Esta afirmação 3 é falsa. Agora vamos analisar a afirmação 4. A afirmação 4 está a dizer X e Z possuem o mesmo número atômico. X e Z são isóbaros, possuem o mesmo número de massa, não número atômico. Então, a afirmação 4 é falsa. Né? Então, nós temos aí a afirmação verdadeira apenas a afirmação 1. Né? A afirmação 1 é apenas a afirmação verdadeira. Temos aqui a afirmação 2 falsa, a afirmação 3 falsa, a afirmação 4 também falsa. Agora, a questão ainda está a dizer, né, podemos concluir que alternativa A são corretas apenas as afirmações 1, 2, 3, o que não é verdade. É apenas correta a afirmação 1, então a alternativa A não é verdade. Né? A alternativa B está a dizer são corretas apenas as afirmações 2 e 4. Também não é verdade, né? Porque a afirmação correta é apenas a afirmação A. Para a alternativa C, né? A alternativa C está a dizer são falsas apenas as afirmações 2, 3 e 4, o que é verdade. A afirmação 2, né? 3 e 4 são falsas, então a alternativa C é que é a alternativa correta. Né? A nossa alternativa correta é a alternativa C. Né? A alternativa D podemos provar aqui que é falsa. Né? A alternativa D está a dizer são falsas todas as afirmações. Não é verdade, porque nós temos aqui uma afirmação verdadeira. Então, esta afirmação D não pode ser verdade. Temos aqui apenas como a nossa alternativa correta, a alternativa C. Aqui simplesmente nós precisamos de saber quando é que se diz que dois ou mais átomos são isótopos, isóbaros, isoeletrônicos também. E saber como calcular o número de massa, número de nêutrons e número de eletrons. Por isso que eu recomendo que assista a aula onde eu explico sobre a estrutura atômica. Só assim é que irá ficar familiarizado. O resto é nós praticarmos, não é? É com muita prática que nós podemos ficar ainda mais familiarizado com questões desse tipo.
A questão número 8 deste exame de admissão diz o seguinte: os elementos representados pelas configurações eletrônicas 1, 2, 3 e 4 pertencem respectivamente aos grupos da tabela periódica. Então nós temos aí as configurações eletrônicas 1, 2, 3 e 4. É para nós dizermos em que grupo elementos com esta configuração eletrônica pertencem. Agora, para nós respondermos esta questão, nós precisamos primeiro de saber como fazer distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica em subníveis de energia usando o diagrama de Linus-Pauling. Usando este diagrama de Linus-Pauling. Então, assista aí o vídeo de distribuição eletrônica, só assim é que pode resolver esta questão sem problemas. Inclusive, lá eu explico como construir este diagrama de Linus-Pauling em 30 segundos, não é? Então, no exame da admissão, você deve construir este diagrama em 30 segundos para te auxiliar na resolução das suas questões. Então, é um diagrama muito importante que pode facilitar a sua vida no dia de exame. Então, se você assistiu à aula, ou seja, não tem dificuldades de como fazer a distribuição eletrônica, vamos responder a nossa questão. Então, nós temos aqui estas configurações eletrônicas. Está a pedir para nós indicarmos os grupos destes elementos que têm esta configuração eletrônica. Nós não sabemos quais são estes elementos. Então, lá na aula da configuração eletrônica ou da distribuição eletrônica, nós dissemos que os eletrões da última camada indicam o grupo desse elemento. Por exemplo, nós temos aqui esta distribuição 1, né, onde temos aqui a camada mais externa 4. A camada mais externa nós identificamos pelo número maior. Nós temos aqui esses números que indicam níveis, né? Então, esta aqui é o nível mais externo, ou seja, a camada mais externa. Então, se nós temos aqui 4, então o número de eletrões deste nível 4 será o grupo desse elemento. Então, nós temos aqui 4S1, esse é o subnível, 1 é o eletrão, então nós temos aqui apenas um eletrão no nível mais externo, que é o nível 4. Logo, este elemento vai pertencer no grupo 1. Mas outra coisa que nós devemos saber é se este elemento vai pertencer no grupo A ou no grupo B. Um A ou um B? Como é que eu posso saber? Como é que nós podemos saber se um elemento pertence no grupo 1A ou no grupo 1B? Porque nós na nossa tabela periódica temos dois grupos, elementos que pertencem no grupo A e elementos que pertencem no grupo B. Então, lá na aula da distribuição eletrônica, nós dissemos que a nossa tabela está dividida em blocos. Temos bloco S, temos bloco P, D e F. E nós dissemos lá, quando nós fazemos uma distribuição eletrônica, vamos ter algumas terminações em seus subníveis, né? Neste caso, nós temos esta terminação 4S1. Dissemos que numa distribuição eletrônica, quando a configuração termina em NS1, né? É porque o elemento vai pertencer no grupo 1A, né? Então, nós falamos lá essas terminações e dissemos que todos os elementos que pertencem no grupo A são aqueles elementos que terminam em NS, né? E NSNP, né? Então nós temos aqui estas terminações que vai nos indicar que o elemento pertence no grupo A. Este caso, por exemplo, nós temos aqui NS e este caso aqui nós temos SP. Vejam que nós temos aqui SP. Estas terminações vão nos indicar que o elemento pertence no grupo A. E temos aquelas terminações que nos indicam que o elemento pertence no grupo B, que é NS, né? N-1, D. Né? Então, esta terminação aqui vai nos indicar que o elemento pertence no grupo B. Por exemplo, aqui nós temos 4S, 3D. Então, este elemento deve pertencer no grupo B. Então, com essas bases, simplesmente nós podemos aqui indicar os grupos de cada distribuição eletrônica que nós temos aqui. Nós temos aqui 4S1, né? Este aqui é o último nível. Temos aqui apenas este subnível S, logo esta terminação aqui NS. Então, esta aqui vai pertencer no grupo 1
A vai pertencer no grupo 1A porque aqui nós temos um eletrão no último nível. O número de eletrões no último nível indica o grupo desse elemento. Agora, para a distribuição 2, nós temos aqui o último nível 4, né, que contém este subnível mais energético. Uma coisa é nível mais externo e outra coisa é subnível mais energético. O subnível mais energético é o último subnível, que é 3D. O nível mais energético é o nível 4. Então são duas coisas diferentes. Agora, o nível mais externo ou o nível mais energético deve conter o subnível mais energético, que é este aqui 3D. Logo aqui nós devemos considerar eletrões destes dois elementos, ou seja, nós vamos ter aqui esta terminação SD, que vai nos indicar que este elemento deve pertencer no grupo B. Agora, uma coisa, se nós contarmos aqui um eletrão mais 10 eletrões, vamos ter 11 eletrões, né? E nós dissemos que no último nível o número de eletrões deve partir de 1 até 8. Então, nesta parte, nós devemos ter muita atenção, mas muita atenção. Eu vou explicar aqui como é que nós devemos identificar o grupo, porque nós não podemos dizer que este elemento pertence no grupo 11, porque na tabela periódica temos elementos que pertencem no grupo 1 até o 8º grupo, ou seja, de 1A até 8A ou de 1B até 8B. Então, eu vou apagar isto aqui para explicar como é que nós devemos identificar o grupo deste elemento aqui. Nós dissemos que na nossa tabela periódica nós temos lá 18 grupos. Eu vou escrever aqui de 1 até 18. Então, eu tenho aqui os meus grupos de 1 até 18. Agora, nós dissemos que estes primeiros elementos que pertencem no primeiro e segundo grupo, né, são elementos que pertencem no grupo A. Estes aqui, 1, 2. E depois dissemos que o último grupo, né, é o grupo 8A, né, aqui 7A, aqui 6A, 5A, 4A, até 3A, ou seja, aqui no 13. Aqui simplesmente eu estou a querer dizer que temos aqui primeiro, segundo, né, grupo A, depois terceiro grupo, quarto, quinto, sexto, sétimo, até 8º grupo A. E depois aqui no meio nós temos aqueles elementos que pertencem no grupo B, né, que parte aqui do terceiro grupo. Então eu vou ter aqui este elemento a pertencer no terceiro grupo B, depois quarto grupo B, quinto grupo B, sexto grupo B, né? Sétimo grupo B, 8º grupo B. Agora, um tratamento muito específico devemos fazer quando nós chegamos aqui no 9º, 10º, né? 11º e 12º grupo. Aqui nós temos 8º grupo B, né? Estes elementos que pertencem no grupo 8. E esses elementos que pertencem no grupo 9 também vão pertencer no grupo 8B. Até estes aqui que pertencem no grupo 10. Então nós temos aqui este grupo 8, 9, 10, né, que vamos tratar como grupo 8B. Então nós temos aqui estes aqui que vamos tratar como grupo 8B. Nesta parte, muito, mas muito cuidado. Depois temos aqui este grupo 11 que vamos tratar como 1B. E temos aqui este grupo 12 que vamos tratar como 2B. Então, nesta parte, muito cuidado. Nós temos aqui 1B, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estes aqui 3. E para o grupo A temos aqui 1, 2. Temos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é mais ou menos assim como nós devemos tratar esses elementos do grupo B. Se você não percebeu, pode recuar o vídeo e assista de novo até você perceber. Agora, veja que esta distribuição 2, nós temos aqui 11 eletrões no último nível. Ou seja, esse aqui vai pertencer naquele grupo 11 da parte B, que é esta aqui. Ou seja, este elemento vai pertencer aqui neste grupo 11. 11B. E todos os elementos que pertencem no grupo 11B, nós vamos tratar como 1B. Então, esta aqui pertence no grupo 1B.
Depois temos esta distribuição 3, onde nós temos aqui o último nível 2, 2, não é? Ou seja, nós temos aqui aquela terminação de SP, NS, NP. Então, o número de elétrons aqui deste nível 2 vai ser a soma deste 2 mais 5, que dá 7. Logo, este aqui pertence no sétimo grupo A, ou seja, 7A. Depois temos este aqui que termina aqui com SD, né? Que termina com SD, ou seja, ele é do grupo B. Ele é do grupo B. Logo, o número de elétrons, aqui temos 2 mais 1 é 3. Logo, teremos aqui 3B. E a alternativa onde nós encontramos a 1A, 1B, 7A e 3B é a alternativa A. Então, a nossa alternativa correta aí é a alternativa A. Aqui simplesmente nós precisamos de saber fazer a distribuição eletrônica e identificar, ou seja, classificar o elemento na tabela periódica. Então você pode assistir estas aulas da distribuição eletrônica e classificação dos elementos na tabela periódica. A questão número 12 deste exame de admissão diz o seguinte: compostos de ácido fluorídrico, amônia e água apresentam ponto de fusão e ebulição maiores quando comparados com o ácido sulfídrico e o ácido clorídrico, por exemplo, devido às... Então, a questão simplesmente está a querer saber por que esses compostos aí do ácido fluorídrico, amônia e água apresentam ponto de fusão e ebulição maiores, levando em consideração o tipo de forças intermoleculares existentes nessas substâncias, comparando aí com o ácido sulfídrico e o ácido clorídrico. Então, para você responder esta questão, você deve ver a aula onde eu explico sobre forças intermoleculares, lá onde eu falo das forças de pontes de hidrogênio, forças de London, forças de interação de polo, forças de Van der Waals, não é? Tudo lá eu explico detalhadamente. Então, basta você assistir essa aula, você vai responder esta questão sem problema. Agora, nessa aula, nós falamos das forças, né, intermoleculares, onde nós falamos aí de pontes de hidrogênio. E nós dissemos que existem forças por pontes de hidrogênio quando nós temos o hidrogênio, né, ligado com átomo, né? Ligado com flúor ou oxigênio ou nitrogênio, ligado com um desses compostos, como por exemplo a água, né? Como por exemplo o ácido fluorídrico, como por exemplo a amônia. Nós temos aqui hidrogênio e oxigênio, hidrogênio liga-se com oxigênio, aqui temos hidrogênio flúor, hidrogênio liga-se com o flúor, aqui temos nitrogênio, hidrogênio liga-se com nitrogênio. Então todos os compostos onde nós temos aí um átomo de hidrogênio e um destes átomos aqui, nós temos aí ponte de hidrogênio. E nós dissemos que uma das características dessas forças, né, das suas moléculas, é que os compostos, ou seja, as substâncias que contêm lá pontes de hidrogênio, possuem ponto de fusão e ebulição maiores, comparando com esses átomos aqui de ácido sulfídrico. Aqui nós temos o hidrogênio, né, ligando-se com o enxofre, ou seja, este enxofre não se encontra no fósforo. Então, uma das características é essa aí, possuem ponto de fusão e ebulição maiores. E a única alternativa correta aqui que nós podemos considerar é a alternativa B, onde nós temos aí pontes de hidrogênio. Aqui nós simplesmente precisamos de assistir essa aula, né? Só assim é que seremos capazes de resolver qualquer questão que envolve forças intermoleculares. Subscreva-se aí no canal caso não seja subscrito e ative o sino de notificações para receber mais aulas e dicas de química como esta. Bons estudos aí e até o próximo número 13.